Domingo tem Flamengo e Palmeiras ao vivo aqui na tela da Globo a partir das 3h30 da tarde. E nesse jogaço o pessoal vai estar de olho nele. Andréas Pereira foi campeão no Flamengo, mas ficou marcado por aquela entregada na final da Libertadores de 2021 contra o Palmeiras. Agora ele é jogador do rival. E os torcedores estão achando o que disso? Era uma vez Andréas Pereira no Flamengo em 2021. Não traz muitas boas lembranças para alguns torcedores por conta de um certo lance na Libertadores. Porém, agora 2025, olha só onde ele tá. Vestindo a camisa do Palmeiras. E essa reação, hein, já diz muita coisa, Júlia, não é mesmo? Pois é, eu acho que vai ser difícil. A gente tem que torcer contra uma lei do ex, porque senão cabeças vão rolar. Caramba, tudo isso? Tudo isso e mais. Eliminou a gente da Libertadores, agora quer tirar a gente do páreo do Brasileirão. Comigo não. Olha, você não... Mesmo disse quando veio, tava alegre, que era Flamengo, beijou o escudo. Aí quando teve a possibilidade dele vir pro Palmeiras, ele vai, apaga todas as fotos do Flamengo, faz essa covardia com a gente. Eu quero escrever uma história com o Palmeiras. Parece aquela ex, né, que a pessoa simplesmente esquece, apaga tudo, não quer mais ser. Falou de ex, hein? Rapaz, tá apaixonado? Não, hoje eu tenho uma nova paixão. Qual o teu time? Flamenguista. E olha, então é do Flamengo que a gente vai falar, baby. Ai, que delícia. Não tenho muitas boas lembranças dele não, mas... Aquele erro dele de 2021 tá perdoado, então? Creio que sim. É? Sim. Pô, o senhor é muito coração bom, viu? O pessoal não tá querendo perdoar muito ele, não. Eu sou cristão, por isso que eu tenho que perdoar, né? Eu sempre lembro da ação, às vezes, e falo, pô, por que eu fiz aquilo. É meu marido, eu fiquei com ele. Só que ele deu a paçoca pro Palmeiras, agora ele vai perder pra gente. Mas você gosta dele? Não joga futebol direito. Não é um bom jogador? Não. Eu acho que você tá ressentido. Tá maluco esse sentido? E se acontecer uma possível final de Libertadores, Palmeiras e Flamengo de novo, ele dá a entregada e a gente vai e perdoa. Não dá pra perdoar, eu sou sincero, gente, não tem perdão. Ninguém mandou dar bola pro Palmeiras, eu sou flamenguista. Você gosta desse cara aqui? Não, é safado, traíra. Traíra? Traíra. Sério? Safado. Se ele voltasse pro Flamengo, você ia gostar? Ia nada, tem um Jorginho lá. Botafogo, Fluminense, entendeu? Eu entendo, mas Grêmio eu não entendo, não. Não, mas não é Grêmio, é Palmeiras. Ô, louco, bicho. Felipe Luiz, para insistir que a gente vai perder esse título por você querer insistir com o Pedro no banco. Me fala um melhor do que o Pedro. Eu Eu concordo. 10 vou te mostrar meus highlights, você vai ficar de cara. vezes melhor do que o Pedro. Pra mim, hoje, ele é um inimigo. Assim, beira traição? Traição. Me arrepiei. É como se fosse uma mulher me traindo. Mas aí, se ele fizer alguma coisa boa, de repente entregar pra vocês, errar um lance aí também, vai ficar tudo bem, né? Finge que errou lá e pede desculpa lá e devolve pra gente. Não vai ser um título de Libertadores, mas vai ser um jogo de 6 pontos. Ô, Vene Casagrande, Flamengo não fez um primeiro bom tempo, mas estava em campo o que a torcida tanto pediu, o Pedro. O Flamengo tem tido algum problema na questão da efetividade, da finalização. Efetividade não, porque o Flamengo pra estar ali, é um time efetivo. Mas na finalização. E ontem, o Flamengo não fazia um bom primeiro tempo, mas no final do primeiro tempo, apareceram dois caras. Um que está sendo fabuloso a temporada inteira, que é o Arrascaeta, né? Tira uma jogada da cartola e como um mágico. E o outro que é o Pedro, que é um fazedor de gols. Vene Casagrande, tá na hora do Pedro ser titular do Flamengo? Você gostou do Flamengo ontem? Conta pra mim. Vamos lá, Fernandinha, vamos por parte. Primeiro vou responder sua pergunta. Eu acho que, assim, quem acompanha o nosso programa sabe que eu venho pedindo o Pedro como titular durante a data FIFA o tempo inteiro. E então, o Luiz Araújo também, E né? eu não sou engenheiro de obra pronta. E o Luiz Araújo também ia mencionar esse jogador. Esses dois jogadores, junto com a Arrascaeta, eles têm o maior número de participação em gols na temporada. Ou seja, repito o que eu falei anteriormente para quem não nos assistiu. Se o problema do Flamengo é não fazer gol, é não aproveitar as oportunidades, você tem que ter aqueles jogadores que sabem fazer isso. Pedro, Luiz Araújo, Arrascaeta. Os três ontem em campo, inclusive os três ajudaram demais ontem o Flamengo a conquistar
conquistar essa vitória. Concordo com você que o primeiro tempo do Flamengo não foi bom, mas eu acho que não foi bom só por causa do Flamengo. Méritos do Botafogo também, que através de uma estratégia conseguia segurar o Flamengo. Inclusive o Flamengo permitia até o Botafogo conseguir fazer contra-ataques importantes, mas aí o Botafogo não soube aproveitar também essas chances. Eis que, aos 39 minutos do primeiro tempo, surge o brilhante Arrascaeta. E ele não surgiu só nessa partida, ele surgiu contra o Corinthians, que o Flamengo estava encontrando dificuldades, ele foi lá e achou um golaço. Ele surgiu contra o Bahia, quando ele encontra um passe precioso para o Samuel Lino, que o Samuel Lino não aproveitou. Mas ele surgiu ontem, diante do Botafogo, ele fez uma jogada brilhante aos 39 minutos do primeiro tempo, ele conseguiu passar pelo marcador dele, encontrou o Pedro, e o Pedro é um cara que sabe fazer gol. Uma finalização linda, majestosa, e ele conseguiu botar a bola na rede. Veio o segundo tempo. O segundo tempo continuou a mesma coisa, o mesmo roteiro. O Flamengo conseguiu achar um gol também. Achar não, né? Uma jogada trabalhada. E aí eu acho que a gente pode dividir o jogo entre antes do segundo gol do Flamengo e pós segundo gol do Flamengo. Porque após o segundo gol do Flamengo, você estava no estádio, eu vi pela TV, mas eu senti os jogadores do Botafogo que eles sentiram demais esse segundo gol do Flamengo. Perderam a concentração da partida. E aí o Flamengo tomou conta desse duelo, conseguiu fazer o terceiro, poderia até ter feito mais. Mas eu acho que seria um placar até mesmo mentiroso pelo que a gente viu durante os 90 minutos. Mas o Flamengo teve a oportunidade de fazer até o quarto gol e não fez. Mas enfim, conseguiu uma vitória, que eu acho que foi uma vitória merecida do Flamengo. Eu acho que diante dos 90 minutos o Flamengo foi melhor, aproveitou melhor as suas oportunidades, e a gente está falando de um Flamengo que tem um baita elenco. Eu brinquei aqui, mas no segundo tempo entrou o Carrascal, entrou o Gonzalo Plata. Esse inclusive fez o terceiro gol, e o Carrascal foi quem deu o passe para ele fazer o terceiro gol. É óbvio que o banco de reservas faz diferença. Méritos do Felipe Luiz, que fez uma boa leitura de jogo, fez as substituições corretas. Mérito também do Cebolinha, isso precisa ser dito, porque ele participou do segundo gol e depois ele acabou saindo lesionado. Então, assim, foi um banco de reservas, fez a diferença, mas fez a diferença porque o Felipe Luiz soube fazer a leitura correta do jogo. Em cima disso, alguns jogadores, individualmente falando, se destacaram bastante. Luiz Araújo jogando muita bola, Pedro a gente já mencionou aqui, gostei da dupla de zaga também. O único que eu posso fazer uma certa crítica, que eu ainda acho que está abaixo dos demais, é o Emerson Royal, que para mim ainda precisa evoluir e muito. Hoje, para mim, o Varela é titular. Mas eu não vou fazer nenhuma crítica ao Felipe Luiz por ter colocado o Emerson Royal como titular, porque, eu repito, o Flamengo tem uma sequência de jogos importantes. Obviamente, o Felipe Luiz está se planejando, pensando nos próximos duelos, com o Palmeiras e com o Racing, ambos no Maracanã. Respondendo a sua pergunta, Fernandinha, de fato, o Flamengo não fez um show, um espetáculo no Newton Santos, mas fez o suficiente para conseguir uma vitória extremamente importante, vitória que mostra para o torcedor do Flamengo que o Flamengo vai brigar pelo título do Campeonato Brasileiro até a última rodada. E agora chega com a autoestima lá em cima para encarar um Palmeiras que, na minha concepção, joga o melhor futebol atualmente no Campeonato Brasileiro. E ontem as coisas não aconteceram, vários jogadores não jogaram bem. Eu consigo livrar ontem o Santi Rodrigues, que para mim fez mais uma bela partida, entendeu o termômetro do jogo, mais uma vez com aquele espírito de vibração, mas de resto tudo muito desplugado, Lucas Pedrosa. Eu acho que o Santi foi o cara que criou as melhores oportunidades do Botafogo, que não sentiu o jogo, mas o que mais me preocupa, Fernanda, falando de campo e bola, para não falar do planejamento pífio feito pelo John Textor, foi o Botafogo ter ficado 10 dias treinando na data FIFA e você continua não vendo um padrão tático acontecendo. Você continua vendo um Botafogo totalmente bagunçado. O Botafogo que realmente, Fernanda, hoje, a gente até brincou aqui da taça, que o Botafogo tá em cacos, cara. Tá em cacos depois de ter perdido 3-0 para o seu maior rival, digamos assim, dentro do Rio de Janeiro, para um dos seus maiores rivais, dentro da sua própria casa, onde teoricamente o Botafogo tem costume, tem força, a torcida compareceu também e o Flamengo foi muito dominante, principalmente no segundo tempo. Enfim, são muitas camadas, como você disse, e que você olha para fora do campo, o planejamento que foi feito culmina nisso aí. O Botafogo teve um 2025 onde John Textor se apegou ao que aconteceu em 2024, na mágica que aconteceu em 2024, de um trabalho bem feito, mas que tinha um Arthur Jorge, que era um baita de um treinador, que tinha um Thiago Almada, que é um jogador que vai para a Copa do Mundo, um Luiz Henrique, que é um jogador que vai para a Copa do Mundo, e muitos talentos individuais que resolviam muitos jogos também por conta desse coletivo, mas pela individualidade. O investimento foi feito 600 milhões. Se não tivesse sido feito, o Botafogo não estaria onde está, porque está numa posição com 43 pontos.
Então isso mostra que esse elenco é qualificado. Mas a bagunça é tão grande, a falta de coerência no trabalho é tão grande, e o trabalho do Ancelotti é tão ruim, e eu acho tão ruim também, e é culminando com tudo isso que a gente falou, que o Flamengo teve uma facilidade enorme para vencer o Botafogo. Fora o planejamento, olha quantas camadas tem pra gente chegar num placar de 3-0 dentro de casa. Então, proporcionalmente falando, a gente tá falando de um treinador, do Felipe Luiz, que sabe fazer leitura corretíssima do jogo. Qual era o grande... O Pedroso acho que vai concordar comigo. Qual era o grande problema do Flamengo na saída de bola no primeiro tempo? Que ele fez o seguinte, ele recuava o Jorginho estava fazendo essa linha de 3 e ele fazia a saída de bola junto com os zagueiros. Aí depois ele mudou, ele botou o Alexandre, e o Alexandre joga muita bola, gente. É um monstro. Ele, se ele estiver bem fisicamente, ele vai estar na Copa do Mundo sem sombra de dúvida. A partida que ele fez ontem foi um absurdo. É o famoso jogo sem a bola que a gente costuma dizer aqui. E aí tem o mérito do Felipe Luiz na leitura tática, algo que talvez falte pro Ancelotti. E ele pode aprender no futuro? Pode, é o primeiro trabalho dele. Só que estamos falando de um treinador que, eu repito, independentemente se vai ganhar título ou não esse ano, o torcedor do Flamengo precisa entender, o Felipe Luiz é um baita treinador. Então, eu acho que tem muito mérito do Felipe Luiz nessa vitória do Flamengo em cima do Botafogo. Gente, é uma vitória marcante. Foi a vitória com o placar mais elástico do Flamengo em cima do Botafogo dentro do Newton Santos. Estamos falando de um adversário muito difícil. Ganhar do Botafogo dentro do Newton Santos hoje em dia, independentemente se o grama é sintético ou não, é muito complicado. Então é uma vitória que eu acho que o torcedor do Flamengo, o próprio Flamengo, tem que bater no peito e falar assim, caramba, a gente conseguiu fazer 3-0 em cima de um Botafogo. Independentemente do momento do Botafogo, essa irregularidade toda, mesmo assim o Botafogo fez um jogo duro no primeiro tempo. É porque não aproveitou as oportunidades. E outra, Vene, olhando, se eu falei aqui sobre a data FIFA e o Ancelotti, que não colocou nenhum padrão de jogo no Botafogo, o Flamengo é o contrário. O Flamengo é uma equipe que dentro da data FIFA claramente trabalhou, o Felipe Luiz mudou algumas peças e o time jogou bem. O Vene tinha falado nessa semana sobre... Independentemente do resultado, eu quero que o Flamengo jogue bem. O Flamengo não só jogou bem, como conseguiu o resultado. Isso mostra como o trabalho foi bem feito. Dinâmicas interessantes, é um Flamengo que realmente vem com muita moral para essa final, entre aspas, diante do Palmeiras. De acordo com informações divulgadas pelo portal R7, o meia Gerson, que atualmente defende o Zenit da Rússia, tem o desejo de atuar pelo Palmeiras a partir de 2026. O jogador vê na equipe paulista uma oportunidade de repetir o caminho de Andréas Pereira, que rapidamente se tornou um dos principais nomes do time e acabou sendo convocado por Carlo Ancelotti para a seleção brasileira. Gerson, que é camisa 9 do Zenit, quer retornar ao futebol brasileiro com o objetivo claro de voltar a ser protagonista e aumentar suas chances de disputar a próxima Copa do Mundo. Essa possível mudança, no entanto, pode gerar uma grande polêmica no futebol nacional, principalmente entre os torcedores do Flamengo. Ídolo da torcida rubro-negra, Gerson marcou época no clube, conquistando títulos importantes e sendo peça fundamental nas temporadas vitoriosas. Porém, uma transferência para o Palmeiras, considerado um dos maiores rivais do Flamengo na atualidade, poderia abalar sua relação com os flamenguistas. Muitos torcedores veem o Coringa como um símbolo da geração vencedora do Flamengo e uma ida para o Palmeiras pode ser interpretada como uma espécie de traição, semelhante a casos que já geraram grande repercussão no futebol brasileiro. Mesmo assim, Gerson acredita que o momento é de buscar novos desafios e entende que o Palmeiras oferece uma estrutura competitiva, um elenco de alto nível e a visibilidade necessária para voltar ao radar da seleção. A notícia rapidamente se espalhou nas redes sociais e já divide opiniões entre os torcedores, com alguns entendendo o lado profissional do jogador e outros afirmando que ele deixaria de ser ídolo caso realmente vestisse a camisa alviverde. O fato é que, se a negociação avançar, o retorno de Gerson ao Brasil promete movimentar o mercado e gerar uma das maiores polêmicas do futebol recente. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Gerson indo para o Palmeiras deixa de ser ídolo do Flamengo? Sim ou não? Deixe sua opinião no comentário. Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras.